mesmo? Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite. Que a graça do nosso Deus esteja sobre cada um. Amém? Vamos estarmos aqui para Deus. O José Walter já mencionou ali a alegria do salmista em ser convidado a estar na casa do Senhor. E ele não hesita, de tanta alegria e entusiasmo, porque ele sabia que estava indo adorar a Deus na sua vida, na sua existência. E é assim também conosco. Precisamos vir a este lugar com alegria, com entusiasmo, com calor, sem calor. Nós podemos então adorar ao nosso Deus. Hoje nós estamos sem a presença do nosso amado pastor Paulo. Está ali lutando com uma sinusite. E está complicada a situação do nosso pastor. Mas Deus está no controle ali, dando a sustentação. Eu gostaria de orar pela vida do nosso pastor nesse momento. Onde você está, feche os seus olhos. Senhor, nós te rendemos graças, te louvamos, ó Deus, por esse tempo aqui, meu Pai, na casa do Senhor. O Senhor venha nos nutrir nesta noite, por meio da tua palavra, dos teus ensinamentos, e saiamos daqui, meu Pai, doutos para a glória do Senhor, Pai. E saiamos daqui, meu Pai, revestidos do teu poder, da tua graça, com uma nova expectativa em relação ao Senhor e em relação a nós. Pai, nós clamamos neste momento de uma forma especial pela vida do nosso pastor Paulo, ó Deus, que está ali acamado, ó Deus, diante daquela enfermidade que certamente tirou o seu vigor nesse dia, meu Pai. O seu físico foi acometido, meu Deus, mas nós cremos que tu és o Deus da restauração. Cremos, meu Pai, no agir do Senhor ali na vida dele, ó Deus, renovando as suas forças, levando embora, meu Pai, tudo aquilo que está trazendo esse incômodo, esse desconforto, meu Pai, e que o teu filho seja restabelecido, meu Pai, para juntos estarmos aqui novamente cultuando o Senhor, Pai. Cuida do teu servo ali, cuida da sua família, da sua casa, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia comigo lá no livro de Jó. Eu queria pensar um pouco com os irmãos nessa noite. O pastor Paulo tem falado sobre fé nos últimos domingos, como que essa fé precisa ser algo vital na nossa espiritualidade, na nossa vida. E essa fé, sem a mesma, é impossível agradarmos a Deus. Ela faz parte da vida cristã e ela é emprestada para cada um de nós. Às vezes nós achamos que a fé é um autodesenvolvimento por nossa conta. Não, a fé ela vem de Deus para que ela venha a ser dimensionada a partir das nossas experiências com Ele. Que essa fé não fique diminuta, mas ela seja uma fé engrandecida a cada dia. E quando nós pensamos em fé, nós voltamos um pouco na história de um homem que a fé era algo vital na sua vida, a sua dependência do Senhor. Quando nós olhamos lá no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 21, nós encontramos ali alguém dizendo que a atual conjuntura da sua vida, ele já estava no lucro. Olha o que ele diz no versículo 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Muito interessante quando Jó começa a tecer essas verdades, entendendo que a sua vida, tudo aquilo que foi agregado durante a sua trajetória, ele entende que ele já está no lucro. Nós podemos dizer que hoje nós estamos aqui meio apertados, muitas das vezes com a vida financeira, tantas outras coisas, mas nós estamos no lucro. Porque nós viemos de mãos abanando, e o Senhor tem acrescentado grandes coisas na nossa vida. Então, nessa caminhada de fé que o pastor Paulo tem estabelecido, eu peguei um gancho e eu queria falar sobre o mantenedor desta fé, o sustentador desta fé por meio das nossas experiências. E não tem como nós pensarmos em fé e nos esquecermos da soberania divina. E essa
sobre essa soberania que eu gostaria de pensar um pouco com os irmãos nesta noite. Deus está acima de todas as coisas. E nesse relato em si, quando Jó diz que ele vem nessa condição ao mundo e o Senhor é aquele também que consegue, que tira, nós vimos ali o começo da história de Jó tendo uma condição primária. O diabo vem e diante das suas caminhadas a rodear a terra, ele vem diante do Senhor e diz: olha, tem visto o teu servo Jó, tenho percebido a integridade dele, é alguém muito justo, mas toca nos seus pertences para o Senhor ver como que Jó vai desistir de caminhar com o Senhor. E aqui tem um fato muito interessante nesse texto. E a princípio, Satanás não vai direto tocar na vida de Jó. Ele não invade esse espaço sem uma permissão prévia do Senhor. Isso dá-nos uma segurança no sentido de que Deus está acima de todas as coisas, Deus é soberano sobre todas as coisas, e até o inimigo das nossas almas se condiciona a essa soberania de Deus. Ele se condiciona. Então ele chega para o Senhor e diz: olha, há permissão, eu posso investir contra a vida de Jó? E o Senhor diz: olha, sim, você vai tocar em todas as coisas, nisso, naquilo outro, mas a vida dele não. Tem uma condição. Às vezes tem muitos cristãos no nosso tempo que acham que Deus está em pé de igualdade com o inimigo das nossas almas. Uma briga ferrenha. Não. Ele sabe do seu fim, ele sabe da sua condição, ele sabe das suas limitações, e Deus então é soberano sobre todas as coisas. E aí nós olhamos para Jó e percebemos que nessa percepção da soberania divina, e o Senhor permite que Satanás toque algumas áreas da sua vida, algumas coisas sejam retiradas ali, algumas coisas deixem de existir ali, mas na condição do Senhor. Então, basicamente, 5 áreas que o Senhor permite ao inimigo tocar na vida de Jó: nas finanças, nos filhos, no casamento, amigos e saúde. E são essas mesmas áreas que, de certa forma, estruturam a nossa vida. Precisamos das finanças, sim. Precisamos dos recursos para as nossas vidas, sim. Os filhos são a herança do Senhor, é bênção na nossa vida, a vida conjugal, amigos nós precisamos, uma boa saúde nós precisamos também. Então são instrumentos, são estruturas que certamente pautam a nossa vida. Quando uma delas deixa de estar, quando uma delas não vai bem, toda a nosso ser, toda a nossa estrutura, ela é abalada. A nossa vida financeira vai mal, isso afeta a nossa alma também, por incrível que pareça. Não adianta nós dizermos: olha, não sei, eu consigo, sei, mas quando vem essas situações, nós somos chacoalhados. Os nossos filhos padecem uma enfermidade, nós ficamos numa preocupação extrema. E muitos de nós criam até uma proposta: será que não tem como eu trocar de lugar, eu me colocar no lugar do meu filho e padecer essa enfermidade para que ele fique livre? No sentido de Deus vem, nos afeta, nos desestrutura. Outra coisa também que tira-nos ali, quando a nossa vida conjugal não vai bem, o nosso casamento não vai bem, nós sofremos com isso. Nós nos encontramos ali tomados por um desânimo, um entristecimento, as coisas não andam, as coisas não vão bem, com os nossos amigos da mesma forma, com a nossa saúde. Então, quando a nossa saúde ela está em declínio, quando nós somos acometidos, nos desfalecemos. Então são coisas básicas da nossa vida, e que na história de Jó todas elas deixaram de existir. Todas elas foram tiradas de Jó de uma forma abrupta ali, no sentido de ver onde estava o embasamento da sua fé, onde estava a sua sustentação, onde estava o seu porto seguro, quem estava sendo a bandeira de Jó. E então o inimigo adentra e começa a retirar tudo aquilo que Jó entendia como uma estrutura, como aquilo que dava um conforto, como aquilo que era aprazível.
mas mesmo sendo alguém extremamente rico, Jó foi ao colapso financeiro. Ao mesmo tempo também, o Jó ele foi aquele que sepultou os seus 10 filhos em um único dia. Ele passou pela doença, os conselhos da esposa, no sentido de abandona esse Deus e morre, o falso consolo dos amigos, e ao mesmo tempo, teve o seu físico condoído também. É uma coisa muito interessante. Encontramos em Jó, inclusive, fé, né? Associado à fé também a paciência. Esse esperar no Senhor, a fé, ela espera, a fé, ela confia. A fé traz um sentimento de paciência, não de acomodação, mas de esperar no Senhor. Então, Jó entende essa soberania de Deus sobre a sua vida. Então, diante dessa enxurrada de acontecimentos, como Jó reagiu a tudo isso? Quem não conhece a história deve estar pensando, olha, Jó simplesmente largou tudo e saiu correndo desesperado. Desistiu da vida, porque são muitas coisas para uma pessoa só, são muitas situações, são muitos danos, muitos acometimentos para uma pessoa só. Nós não perdemos alguém ou alguma coisa, já ficamos desestruturados. Imagine essa sequência de situações. De tempos em tempos, quando Jó toma fôlego ali, em relação às finanças, vem a notícia da morte dos seus 10 filhos. E uma ação muito dolorosa, porque agora esse pai tem que sepultar os seus 10 filhos, fugindo da ordem natural estabelecida por Deus, no sentido de que há uma projeção desses filhos que integrem os pais, mas em Jó nós encontramos um pai que tem agora essa dura missão. Enterrar o filho, uma coisa para o pai e para a mãe, né? Fazer o pai e a mãe que esta ação seja inversa, que esses filhos tenham esse ofício, mas não na ordem inversa. Isso quer dizer que houve uma ação prematura, atemporal, não tem estabelecido. Então, Jó, diante desse cenário, qual que foi a reação de Jó? Primeira coisa, Jó entende que o seu Deus é o Deus da provisão. O alento que chega ao coração de Jó, Jó compreendia que tudo que possuía vinha do Senhor. Uma coisa muito interessante, nós aprendemos a conviver e entender esse Deus que é o Deus das provisões e que tudo vem do Senhor. Às vezes muitas conquistas na nossa vida, nós achamos que elas só são adquiridas ou nós somos bem-sucedidos a partir da força do nosso braço, ou do nosso intelecto, ou do nosso poder de negociação. Jó trazia consigo todas essas virtudes, mas não abria mão de que as provisões, os acréscimos, as bênçãos sobre as suas vidas, elas vinham do Senhor. Então entende que é o Deus que provisiona, é o Deus que abençoa, é Deus que fortalece certamente as nossas mãos para adquirirmos as provisões. Riquezas de honra vêm certamente do Senhor, pois toda boa dádiva procede de onde? Das mãos de Deus que nós temos. Já não traz no coração um sentido de apego. Tem gente que quando perde alguma coisinha, não vamos entrar no campo de perder ao filho ou um ente querido, mas coisas materiais, quando elas deixam de estar sob o seu controle, toda a sua vida desestrutura. Quando elas deixam de participar de uma condição, e ela precisa mudar o patamar da sua existência, o patamar da sua vida, ela precisa trilhar um outro caminho agora, de uma outra estrutura, ela precisa se condensar algumas coisas da sua vida, elas então entram em choque. Um ato de possessividade, isso meu, e isso que dá o tom da minha vida, se isso deixar de estar, se isso deixar de existir, a minha vida não tem sentido, a minha vida não tem a razão de ser. Então nós precisamos entender que as provisões da nossa vida, elas vêm do Senhor. Os acréscimos
É aquilo que Jó diz: olha, eu vim nesse mundo numa condição sem nada. A nossa condição também, que nós viemos a este mundo, e hoje o patamar que nós estamos no mundo. Ah, pastor, mas eu tenho coisas para almejar ainda, sim. Mas na atual conjuntura da nossa vida, nós estamos no lucro diante daquilo que o Senhor tem acrescentado a nós. Então Jó entende que esse Deus é o Deus das provisões, é Deus quem dá chuva e o sol, é Ele quem dá saúde e força, é Ele quem abre portas, mas também é o mesmo que fecha portas. É Deus que tem esse cenário. Então, quando Jó tem a compreensão de que, olha, é do Senhor, é Ele que trouxe, é Ele que concedeu, é Ele que permitiu, isso traz descanso para a vida de Jó. Precisamos olhar para a nossa estrutura que nós temos hoje. As coisas que foram acrescidas nas nossas vidas, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas é bênção do Senhor. Às vezes nós olhamos para o cenário que nós estamos inseridos, as coisas que estão na nossa volta, e às vezes nós despertamos no nosso coração um sentimento ali em nós de insatisfação com aquilo que nós temos. Insatisfação com a família que nós temos. Hoje pela manhã, na nossa aula teológica aqui da Escola Bíblica Dominical, teólogos renomados aqui, como a irmã Cleide, teóloga, o irmão Ivaldo, a Lourdes, a irmã Fátima, a Leda, falando sobre essa questão, dessa estrutura, dessa família. Às vezes nós olhamos para o nosso contexto familiar e muitos ficam dizendo: eu devia ter nascido numa outra família, numa outra condição, numa outra estrutura. Não, é aí que Deus te quer. Tem um propósito, tem uma finalidade. Pastor, mas eu não conheço minha família é difícil, a minha família é uma família complicada. E qual família que não é? Atire a primeira pedra. Temos os pontos positivos, mas temos os pontos negativos. Mas nessa leitura terceirizada em relação à família, nós também fizemos uma introspecção de nós mesmos. Às vezes esse contexto familiar tem as suas dificuldades, mas às vezes também nós somos esses dificultadores. Esse problema não está unicamente no outro, mas está em nós também. Às vezes nós esquecemos de fazer essa leitura. Então Jó entende que a situação que ele estava vivendo, aquilo que estava em suas mãos, eram coisas que estavam diretamente ligadas às provisões do Senhor. Você está aqui nessa noite com a provisão do Senhor. Pastor, mas chovendo ali, molhando, porque a pensão do Senhor mandou uma chuva para ele nessa área. Com certeza deve ter alguém já reclamando da chuva ali. Não o solzinho, só manda a chuva, vai chover demais. Mas nós precisamos aprender em tudo dar graças. Quer com mais, quer com mais, passar isso para a glória de Deus. Glória de Deus. E às vezes nós invertemos os papéis, desenvolvemos um murmúrio no nosso coração, uma insatisfação muito grande, um descontentamento. Talvez nós estejamos vivendo o tempo do descontentamento com tudo aquilo que nós temos e com tudo aquilo que nós somos. Estamos insatisfeitos com aquilo que nós temos, estamos insatisfeitos conosco mesmo. Precisamos nos amar. Precisamos estar satisfeitos com aquelas coisas que Deus tem colocado sobre a nossa vida. Jó entende essa verdade, mas uma outra coisa também que Jó nos mostra, que o Deus de Jó é um Deus também que dá, mas recolhe. Eu aprendi uma coisa muito interessante, talvez essa pessoa não saiba disso. No meu início da minha caminhada em 2000, em determinados dias, eu vinha sentado nos bancos, falando sobre os filhos, esse apego que a gente tem com os filhos, essa ação possessiva: é meu filho, é minha filha, é minha posse, é minha propriedade. Eu dizia: não, os filhos eles são uma herança do Senhor. Talvez ela nem recorde disso. Se são herança do Senhor, nós estamos aqui com uma
administradores dessa herança. Isso quer dizer também que o Senhor nos emprestou os nossos filhos. E certamente requererá de nós conta deles. Mas é o Senhor quem concede. João entende que o Senhor é aquele que dá, mas também é aquele que recolhe. No versículo 21, ele deixa isso bem claro, dizendo que para nu sair do ventre da minha mãe, me tornarei barato. O Senhor deu, o Senhor o tomou. E Jó fica entediado, Jó fica esbravejando com isso, não. Jó diz: bendito seja o nome. Aleluia. Encontrar ânimo diante dos desfalques, diante daquilo que foi retirado, e Jó ainda terá a alegria de dizer: olha, o Senhor deu, o Senhor tomou, então, aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Nós perdemos alguma coisa, não precisa a nossa primeira atitude é de glorificar Deus, ou de xingar a tudo e a todos. Quando a gente bate o dedinho na quina da parede, assim, na época de frio, como tem sido a nossa atitude? É de glorificar a Deus, mas bravejar. Jó nos mostra que tudo advém do Senhor, mas Ele também tem a permissão. Então, nesse processo de que Deus dá, é aquele que recolhe também, tudo pertence a Ele. O mesmo Deus que dá é também o mesmo Deus que pode recolher para si. A soberania divina está em todo o cosmos, cabendo a Ele o conceder, mas também o retirar. Tudo e todos estamos sob o seu comando. O seu comando. Os nossos filhos pertencem ao Senhor e do Senhor. A longevidade deles, tanto a deles quanto a nossa, está condicionada à vontade do Senhor. Não cai uma folha sequer se não for da vontade de Deus. Não conseguimos acrescentar à nossa vida um côvado sequer se não for da vontade do Senhor. E nesse cenário de compreensão da soberania de Deus, Jó olha então para aquilo que foi retirado, aquilo que deixou de estar com ele, e certamente não é um Jó sentimental, é um ser humano. Trazia consigo sentimentos também, as perdas, aquilo que foi tirado, isso certamente condoeu dentro de Jó, mas a esperança e a confiança no Senhor supria esse sentimento de perda. Aquilo que deixou de estar com ele. As lágrimas de Jó certamente encontraram um amparo ali, no meio do cuidado do Senhor. Esse ato de dependência. Às vezes nós ficamos planteando coisas na nossa vida, e o Senhor está trazendo conforto, mas nós nos eximimos de sermos confortados com o Senhor, porque nós aprendemos a lidar com uma dor ali, e aquilo então começa a dar o tom da nossa vida. Eu pastoreei uma senhora uma vez, ela já está com o Senhor, e toda vez que a gente ia conversar com ela só falava dos males, das dores. Quando às vezes o marido estava ali enfermo, a gente ia visitar, o marido começava a falar do processo que a enfermidade começou, ela entrava em cena e sucumbia ele e prevalecia as dores dela. Não sofrimento, não tem dor, não tem isso, tem aquilo, tem outro, né? Ou seja, aquilo passou a dar o tom da sua vida. As dores de Jó foram estancadas no meio da presença do Senhor. Pastor, mas quer dizer que então, que as dores que nós sofremos na caminhada, os males que nós somos acometidos, as perdas que nós temos, como é que fica essa situação? Sim, temos os nossos sentimentos, expressamos isso, mas nós precisamos entender que acima de tudo isso tem o quê? O Senhor. Jó traz ali uma dor muito grande, um sentimento
sentimento muito forte para com os seus, para com a sua família, para com as suas posses, mas Jó entendia que o Senhor era maior do que aquela dor. Todos nós estamos trazendo dores, décadas da nossa vida, e elas têm suplantado e tirado a nossa compreensão, o nosso entendimento da soberania de Deus, o Deus presente, o Deus querendo nos livrar, o Deus querendo apagar aquela situação ou trazer o conforto, mas nós desistimos nessa autocomiseração entre nós e nós mesmos. Jó não fica ali assentado no lamento profundo, Jó não desenvolve uma depressão ali por causa daquilo, mas Jó continua servindo a Deus. Tem gente que só caminha com o Senhor quando a coisa está tranquila. Sofreu alguma perda, já esmurece com a comunidade de fé, já vira as costas para Deus, ao invés de glorificar, começa a tecer questionamentos para com Deus. Por que disso? Inquirindo o Senhor. Os amigos de Jó, nas rodas de conversas ali, percebendo o seu cenário, trouxeram muitos conselhos. Age sim, Jó. Pensa sim. Se revolta, a esposa vem ali dizendo, blasfema, esquece esse Deus seu e manda uma corda no pescoço e desiste da vida. Mas Jó continua. Uma compreensão de onde vinha o seu socorro, de onde a sua fé estava ligada, onde estava a sua confiança no Senhor. Mas uma terceira coisa que nós aprendemos com Jó é que o Deus de Jó é o Deus que cuida. No capítulo 2, versículo 6, a gente vai ver isso de uma forma tão plena na vida de Jó. Esse capítulo 2, versículo 6, e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Guarda a sua vida. Esse Deus da vontade permissiva do Senhor, em determinadas coisas que acontecem na nossa vida, é o Deus que continua cuidando. Se Ele te conduziu para o deserto, certamente Ele vai levar a água fresca para você também. Se Ele te conduziu ao deserto, é o mesmo Deus que não vai deixar você ser desamparado. E na vida de Jó, então a atitude de Satanás ali era fazer com que Jó desistisse de Deus por meio da escassez. O diabo levantou 3 hipóteses sobre Jó naquele momento. Ninguém ama mais a Deus do que a família, dinheiro e si mesmo, mas Jó provou que amava mais a Deus do que todas as suas bênçãos. Tem gente amando mais as bênçãos do que Deus em nossa vida. Tem gente amando mais as provisões do que o Deus das provisões. Jó entende que aquele cenário que ele estava vivendo, a sua escassez, todas aquelas ações dolorosas contra a sua vida, mas ele em momento nenhum foi desprovido do cuidado de Deus. Quantos de nós temos experiências nesse sentido? De lutas que nós enfrentamos, dificuldades que nós passamos ou estamos passando, e o cuidado de Deus prevalecendo sobre a nossa vida. Olhamos para o cenário anterior, num ato de glorificação, gente, como que Deus cuidou de mim naquele cenário, como que Deus cuidou de mim naquela situação. Então Jó viu a ação de Deus justamente nesse cuidado. Então não tem deserto que o Senhor nos conduza, onde caminharemos ali sozinhos, onde somos tomados pela orfandade, mas essa paternidade divina está conosco também, no sentido de darmos suporte para podermos enfrentar e sobressairmos diante de tudo aquilo ali para a honra e glória do Senhor. Então, quando amamos o Senhor mais do que todas as coisas, vivemos certamente de modo digno. Mas uma quarta coisa para nós finalizarmos: o Deus de Jó é o Deus também que restaura. Chega na restauração, a nossa alma, ela brada o Senhor. Nós olhamos para a restauração de Jó,
Olha só o que fala no capítulo 42, versículo 10. Nesse lamento, nesse sofrimento de Jó, e a Bíblia deixa bem claro que o choro pode durar uma noite, mas o que vem pela manhã? Alegria. E essa alegria pode durar 24 horas, 72 horas, 48 horas, um mês, um ano, mas ela chega. E o texto diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. O que Jó estava fazendo nesse texto? Orando pelos seus. E nesse cenário de Jó orar aos seus amigos, o texto diz que o Senhor entra com a sua provisão, percebendo a sua fidelidade, percebendo a sua dependência do Senhor, aquela proposta primária de Satanás, no sentido de que, quando houvesse escassez, quando tudo fosse retirado, Jó então gritaria em alta voz, blasfemando contra o Senhor, se esquecendo do Senhor, virando as costas do Senhor. Não acontece, e Jó é restabelecido. A vida de Jó é reestruturada. Aquilo que havia se perdido, aquilo que trouxe uma dor, aquilo que trouxe um pranto muito grande, o Senhor agora traz, e não me diz que não somente trouxe, mas o texto diz que foi em dor. Nós não vamos entrar aqui no mérito das esposas, mas do rebanho, dos filhos. O Senhor traz novamente o jovem. Aquilo que, por um determinado momento, trouxe um desfalecimento muito grande, Deus restaurou a sorte de Jó, devolvendo-lhe em dono tudo que outrora possuía. Então, como dono de todas as coisas, Deus concede aos seus coisas extraordinárias. A sua família é extraordinária. A sua família é espetacular. Aquilo que você tem é coisas extraordinárias para o Senhor. Então Jó espera no Senhor, Jó compreende que esse Deus também é o Deus que restaura, é o Deus que chama a nossa atenção no sentido da nossa confiança nele. Deus que nos reestrutura. Quantas vezes nós já estivemos em frangalhos em relação à nossa vida? Quantos de nós já passamos por situações de um desfalecimento muito grande, onde pensávamos não tem mais jeito, não tem como mudar, não tem expectativas, não tem como haver mudança, o Senhor vai lá e reestrutura tudo. Todos nós temos uma experiência desse sentido. Deus restaura. Mas essa restauração, ela só acontece por meio da dependência. Então a restauração trazida pelo Senhor é certa e ao mesmo tempo compensadora no tempo do Senhor. É interessante que as coisas que Deus faz, elas não são pela metade. Às vezes tem coisas que nós fazemos que, quantas delas nós já deixamos pelo caminho. Começamos e não damos sequência, começamos e não terminamos. Deus é diferente. Aquele que começou a boa obra em vós, há nos terminar no dia de Cristo Jesus. É um Deus que promete e cumpre, é um Deus que traz as coisas plenas sobre as nossas vidas. Às vezes, muitas das plenitudes do Senhor em nós, elas não são experimentadas por uma ação prematura da nossa parte. Trocando em miúdos, bebendo um mingau quente. Com essa impaciência que muitos de nós trazemos no nosso dia a dia, diante de um imediatismo muito grande, nós não esperamos o tempo do Senhor. O tempo do Senhor é o melhor. O tempo do Senhor é o tempo maduro. É o tempo verdadeiro. Eu disse um dia desse na escola bíblica aqui, né?
falando sobre os tempos. O nosso tempo é o Cronos, que vem de cronômetro. Nós somos regidos pelo cronômetro. Alguns de nós estamos aqui já pensando no horário do término do culto, porque amanhã a gente tem que acordar cedo, a gente já tem um compromisso, vou fazer isso e aquilo, e o tempo então que está regindo a minha vida é esse tempo cronológico. Mas o tempo de Deus é o Kairos, é o tempo indefinido. Um dia para o Senhor é como 1000 anos para o Senhor é como é diferente do nosso. Mas é o tempo melhor que existe. Então, coisas que o Senhor está trazendo sobre a nossa vida de forma extraordinária, muitos não conseguem obtê-las na sua totalidade, porque nesse percurso, nesse imediatismo, elas estão se precipitando e entendendo que a determinadas ações supõe-se que é a ação do Senhor e elas acabam perdendo o todo por causa daquilo que foi simplesmente bom. Lembra de Marta e Maria? Servindo, fazendo as coisas ali, é extraordinário, mas tinha algo mais excelente do que aquilo. Ela está na presença do Senhor aos pés de Jesus. Jesus está na tua parte. Foi bem aproveitado, bem enriquecido. Então, nesse cenário, acreditar na restauração do Senhor é fundamental para a nossa confiança nele. Jó tinha motivos aos olhos humanos, dos mais diversos, para poder sair correndo desesperado, brigando com tudo e com todos. Mas Jó espera no Senhor. Espera no Senhor, confia nele, e o mais preparado. Não é um versículo simplesmente para poder ficar solto na nossa mente, mas é para ser validado na nossa dependência do Senhor. Então a pergunta que eu faço para cada um de nós nessa noite: qual a área da sua vida está precisando de restauração? A vida de Jó foram todas. É finanças, Jó, é finanças. Família, casamento, Jó, sim. Filhos, tem. Mas nós, hoje nós estamos aqui. Qual a área da sua vida que está carecendo da restauração do Senhor? Ele conhece e sabe. O salmista diz que o Senhor nos sonda e nos conhece por completo. Mas abrir a sua boca, erguer a sua voz e dizer: Senhor, esta área é um ato de necessidade. Você está abrindo mão de todos os recursos, de todos os argumentos possíveis e colocando a sua confiança única e exclusivamente no Senhor. Qual área da sua vida está carecendo de restauração? Jó, diante daquele cenário, coisas aos olhos humanos impossíveis de serem restauradas. Talvez muitos de nós aqui estejam também trazendo áreas da nossa vida que aos olhos humanos sejam impossíveis de serem restauradas. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus dos impossíveis está neste lugar. Amém? Então Deus, se for no socorro de Jó, alguém como nós, tinha os pontos positivos? Tinha os negativos? Tinha coragem? Tinha medo? Tinha. A nossa maneira frágil por nós, mas encontrou o favor do Senhor, e esse favor do Senhor foi bênção na sua vida. Qual a hora da sua vida que carece de restauração? Eu queria orar por você nessa noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos, pensasse um pouco em toda a história de Jó, onde você se enquadra. Comece a pintar um quadro agora de todas as fases, de tudo aquilo que aconteceu na vida de Jó. Seus bens foram retirados, as suas finanças entrando em colapso,
Os seus filhos foram retirados, tem que lutar contra o luto. Mas é um Jó também que perde os amigos. A esposa desiste dele. O que você está enfrentando nesses dias? Tem tirado a sua paz, a sua alegria, o seu sono? O que tem te dado medo nos últimos dias? Jó nos mostra muito bem que cenários semelhantes aos que nós enfrentamos, e na dependência dele para com o Senhor, confiando na soberania do Senhor, o Senhor o assistiu e trouxe as provisões. O Senhor o assistiu e o reestruturou. O Senhor o assistiu e o restaurou. O salmista diz que o Senhor galga os céus a pelejar pelos seus. É um Deus que perpassa o cosmos, olhando para a minha vida, para a sua vida. Deus que está a par das nossas necessidades, dos nossos medos. Mas Ele quer que você abra o seu coração nesta noite. Aquilo que aconteceu nos últimos dias, aquilo que está há muito tempo alojado aí, e que carece de cura, que carece de restauração, traumas que são trazidos até hoje, uma alma que se condói de lembranças, de coisas que não foram interessantes, coisas que não foram boas, mas elas machucaram, elas deslaçaram esta alma. O Senhor está aqui nesta noite para restaurar. O rio de Deus está aqui neste lugar para lavar, levar embora aquilo que esteja trazendo dores. Pai, nós louvamos o Teu nome, Deus, te bendizemos. Pai, a história de Jó, meu Deus, nos chama a atenção, a maneira, ó Deus, extraordinária, como o Senhor, ó Deus, propôs agir na vida de Jó. Trazemos no nosso tempo também, Pai, muitos males, muitas lidas e pesares, situações que têm, meu Pai, ó Deus, sugado a nossa energia, situações, meu Pai, que têm nos trazido medo, incertezas, dores, males. Mas nós queremos fazer a restauração do Senhor, Pai. A quem nós vamos recorrer se não for o Senhor, ó Pai? A maneira de Pedro, ó Deus, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna, Pai? Ah, Senhor, restaura as nossas vidas nessa noite. Adentra, Senhor, nesta alma, Deus, condoído, meu Pai, onde havia pranto, Senhor, que o Senhor, ó Deus, traga alegria, Pai. Onde havia, meu Pai, o choro, meu Deus, que o Senhor traga festa. Pai, em nome de Jesus, onde havia escassez, Pai, que o Senhor traga abundância nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, onde, meu Pai, o vigor estava desfalecendo, o desejo de caminhar com o Senhor, meu Pai, não mais existiu, Pai. Restaura-nos nesta noite, meu Pai, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Nós confiamos no Teu poder. Nós confiamos na Tua ação. Nós confiamos no Teu mover, no Teu agir sobre as nossas vidas, Pai. Porque nós sabemos que nós somos ovelhas do Teu pastoreio. Nós somos rebanho do Teu pastoreio, Pai. E sabemos que o Senhor é quem cuida de cada um de nós, Pai. Portanto, ó Deus, aquieta a nossa alma nesta noite, Pai. Aquieta o nosso coração nesta noite, Pai. Para que possamos esperar única e exclusivamente no Senhor. Nós oramos, Pai. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Uma semana de paz, uma semana de vitórias, de desafios também, tá? Lutas
mas espera no Senhor, confia nele, e o mais ele fará na carreira de Jesus. Amém? Maurício?